Capítulo 313 – Um misterioso examinador aparece. Orlok Tveis, o chefe da guilda dos Tamers em Orbaum, era um homem velho que normalmente parecia ser bem-humorado. Na verdade, os membros da guilda sabiam que ele tinha um caráter gentil. Conteúdo patrocinado. Em sua juventude, ele era um homem de sangue quente que passou por inúmeras aventuras com seus familiares. Mas com a idade e a experiência, ele ganhou compostura e dignidade, bem como a coragem de não se deixar perturbar por nada. Ou pelo menos foi o que ele pensou, mas aparentemente estava enganado. Atualmente, ele estava sem palavras e sem saber que tipo de expressão deveria fazer. Parados diante dele havia uma fileira de 10 zumbis gemendo com suas presas afiadas à mostra. Sugadores de sangue. Nenhum sinal de inteligência era visível em seus olhos turvos e parecia que iriam atacar a qualquer momento. Se isso acontecesse, ele poderia ter sido capaz de afastá-los se ainda fosse jovem, mas atualmente ele era um velho domador com sentidos entorpecidos que estava desarmado e desacompanhado de seus familiares. Seu sangue seria drenado e morto em um piscar de olhos. Mas os sugadores de sangue não mostraram intenção de atacá-lo. Eles usavam chapéus, coletes e luvas que os faziam parecer jardineiros, e obedientemente formavam fila. Como você pode ver, eu os domesticei. Estou planejando que eles trabalhem como aprendizes de jardineiro em minha residência, disse o garoto que estava ao lado deles. Parecia que eles realmente seriam usados como jardineiros. Você disse que seu nome é Vandaliel Zakartkun? Orlok perguntou, confuso demais para fazer qualquer expressão. Este jovem Dhampir, um domador, herdou o nome do campeão Zakart, e embora não estivesse claro como isso aconteceu, e algumas igrejas de vida anunciaram que não iriam reconhecê-lo. Sim, respondeu o menino, tão inexpressivo quanto Orlok. Para ser mais preciso, seu nome completo atual era Vandaliel Arquilvilov Solder Zakart. Mas era provável que isto causasse comoção e problemas desnecessários nas igrejas de Botin, Peri e Hicklin nas sociedades humanas se isto fosse revelado publicamente. Assim, Vandaliel decidiu usar o nome de Vandaliel Zakart no reino de Orbaum por enquanto. Estes são mortos-vivos, correto? Orlok perguntou. Sim, exatamente como você confirmou momentos atrás, mestre da guilda. Na verdade, eles não tinham pulso e não respiravam. A temperatura corporal deles é como gelo. E apesar disso, eles estão se movendo. Em outras palavras, eles são mortos-vivos. Isso está certo? Sim, eles são todos mortos-vivos. Eles são mortos-vivos e você os domou, certo? Sim, como acabei de explicar. Entendo. Nesse caso, esta é uma conquista brilhante. Seu nome ficará profundamente gravado na história da Guilda dos Tamers, não, na história de toda a humanidade. Você pode até receber um posto honorário na corte, como sua honorável mãe. Não, talvez não fosse exagero dizer que você poderia se tornar um verdadeiro nobre? A primeira pessoa a domar um dragão após a morte de Nineroad foi aparentemente nomeada nobre pelo governante da época. Não, talvez isso fosse difícil. Estes são mortos-vivos e isso pode não ser tão bom para a sua imagem. Enquanto divagava e deixava escapar todas as palavras que lhe vinham à mente, uma após a outra, Orlok lutava desesperadamente para manter a compostura. Tudo o que ele disse era verdade, domesticar mortos-vivos foi um feito incrível que mereceu grandes elogios. Não foi porque os monstros domesticados eram raros. Em termos de valor em combate, 10 sugadores de sangue não eram insignificantes. Mas dado que eles eram aproximadamente equivalentes a 10 aventureiros veteranos da classe D, eles também não eram incrivelmente significativos. A razão pela qual Orlok elogiou isso como uma conquista brilhante foi porque ninguém jamais havia domesticado um morto-vivo antes. Com exceção dos mortos-vivos criados através da magia de atributo de vida, quase não havia precedentes de mortos-vivos sendo observados cientificamente, apenas mortos-vivos de baixo escalão que poderiam ser capturados e confinados, como mortos-vivos, esqueletos, zumbis e amaldiçoados. Ferramentas. Havia também ghouls e vampiros, que eram considerados tipos especiais de mortos-vivos com inteligência e capacidade de raciocínio, mas essas duas raças eram diferentes dos mortos-vivos. Foram exceções especiais.
A observação de qualquer monstro era difícil, não apenas dos mortos-vivos, muitos monstros tentavam ativamente atacar e comer os humanos que tentavam fazer a observação. O fato de seus habitats serem perigosos ninhos do diabo só aumentava essa dificuldade. Se um estudioso desejasse pesquisar monstros, ele precisaria pagar grandes somas de dinheiro aos aventureiros para capturá-los vivos e gastar ainda mais fundos para construir instalações que pudessem abrigá-los, ou eles próprios precisariam se tornar aventureiros. A única outra coisa que podiam fazer era entrevistar aventureiros. Mas muitos aventureiros não tinham interesse em pesquisas acadêmicas. Eles conheciam as características físicas e habilidades especiais dos monstros, pois essas informações eram necessárias para lutar contra eles, mas não faziam tentativas de aprender sobre o comportamento e a biologia dos monstros. No entanto, derrotar os monstros era sua maior prioridade, e sua segunda maior prioridade era coletar materiais de seus cadáveres para levar consigo, para que a informação fosse suficiente para eles. Essa informação era tudo o que era necessário para os aventureiros, bem como para os cavaleiros e guardas que desejavam proteger suas vilas e cidades dos monstros. Foram os domadores que mudaram isso. Era possível que estudiosos sem habilidades próprias de combate observassem com segurança monstros que haviam sido domesticados. Eles não seriam capazes de observar os monstros em seus habitats naturais, mas poderiam aprender o que os monstros gostavam ou não, se poderiam se tornar variantes superiores aumentando sua classificação e se poderiam se reproduzir fora dos ninhos do diabo. Os esforços acumulados desta pesquisa resultaram no desenvolvimento de coisas como repelentes de monstros feitos com aromas que os monstros não gostavam, bem como iscas que poderiam atrair monstros. Os tamês desempenharam um papel importante nisso. Agora era possível que resultados tão importantes também pudessem ser alcançados através de várias formas de pesquisa sobre mortos-vivos. Eles também são uma forma atraente de trabalho. Afinal, nós da Guilda dos Tamês também usamos nossos familiares para trabalhar, disse Orlok. Monstros eram consideravelmente valiosos quando usados no lugar de cavalos e gado. As chances de a carroça de um comerciante viajante ser atacada por bandidos na estrada diminuíam drasticamente se a criatura que puxava a carroça fosse um monstro-cavalo como um bicórnio. Os bicórnios também eram mais fortes que os cavalos de batalha e tinham mais que o dobro da resistência. Eles custam mais dinheiro do que cavalos comuns, mas contratar um bicórnio e seu domador não custaria muito mais do que contratar aventureiros ou mercenários para proteção. No entanto, os domadores estavam muito menos disponíveis do que os aventureiros e mercenários. Conteúdo patrocinado. Mesmo que os domadores não fossem tão incomuns, havia uma grande demanda por familiares semi-humanos. A razão para isso foi porque os familiares demi-humanos eram capazes de usar as mesmas ferramentas que os humanos. Goblins e kobolds seriam de pouca utilidade, mas ogros e trolls eram muito úteis para o cultivo de terras e projetos de construção em grande escala. Não era incomum que os domadores que domesticavam esses monstros ganhassem mais do que os domadores que domesticavam monstros poderosos em combate. Mortos-vivos não precisam dormir ou comer e não se cansam. Eles também são perfeitos para serem usados como guardas, já que podem ver no escuro, disse Vandaliel. Sim, você está certo. Quanto à imagem problemática que os mortos-vivos têm, ela poderia ser melhorada assim que se espalhar a notícia de que você os domou, e você também ensina essa habilidade a outros domadores, disse Orlok. A imagem negativa que os mortos-vivos tinham era porque geralmente pareciam mais próximos de onde viviam do que outros monstros, e porque eram muito perigosos. Ao contrário de outros monstros, os mortos-vivos frequentemente apareciam em vilas e cidades, como a mansão Silk Isakart. E ao contrário de outros monstros, os mortos-vivos tentaram matar tantas pessoas vivas quanto puderam. Eles não tinham capacidade de raciocinar, não sentiam fadiga e seus estômagos nunca ficavam cheios. Eles continuamente massacraram pessoas sem se cansarem disso. Mesmo os ogros mais ferozes se sentiriam menos inclinados a atacar os humanos quando suas barrigas estivessem saciadas e precisassem dormir, o que significava que havia partes do dia em que não conseguiam. Isso é verdade, mas acho que será difícil para a sociedade aceitá-los. Afinal, os mortos-vivos nunca aparecem fora das masmorras, desde que estejam devidamente enterrados, disse Vandaliel. Orlok ficou impressionado. Na verdade,
Quando mortos-vivos apareciam fora de uma dungeon, era porque os mortos não estavam devidamente enterrados, como quando os funerais não podiam ser realizados para eles, ou quando seus cadáveres eram contaminados, ou quando um serial killer permanecia sem ser capturado e suas vítimas não podiam ser libertado do seu ódio. Em outras palavras, os mortos-vivos só apareciam em circunstâncias ruins. Se tudo estivesse bem, nenhum morto-vivo apareceria. Se alguém fosse enterrado com um grande funeral conduzido por um clérigo competente, e os presentes lamentassem adequadamente suas mortes e desejassem sinceramente sua felicidade em suas próximas vidas, eles não rastejariam para fora de seu túmulo como um zumbi para destruir sua bela lápide ou flores oferecidas a eles. Se alguém fosse feliz e tranquilo com a doença, e falecesse pacificamente na presença de seus entes queridos, não se tornaria um fantasma. Foi por isso que as pessoas tinham uma imagem negativa dos mortos-vivos. Vandaliel entendeu isso e teve a capacidade de ver as coisas objetivamente, apesar do fato de que muitos domadores viam seus familiares como amigos e familiares. Orlok ficou impressionado com isso e, embora se ele estivesse mais calmo, provavelmente teria se lembrado de que esta era a mesma pessoa que radiava uma intenção assassina que fez com que os guardas nos portões da cidade desmaiassem. Você tem razão. Mas isso é algo que também poderia ser dito sobre outros monstros além dos mortos-vivos. Muitas pessoas mantêm distância dos familiares dos domadores, e há algumas pessoas que se recusam a aceitar familiares inteiramente porque são monstros, disse Orlok. Para ser franco, não existem monstros com imagens positivas. Os monstros eram inimigos perigosos para a humanidade. Não era raro que aventureiros perdessem a vida lutando contra monstros, e inúmeras vilas e cidades foram destruídas por monstros no passado. Amantes, esposas e filhas sendo sequestradas e usadas para reprodução por goblins e orcs. Amigos e colegas sendo festejados por um ogro que os atacou em uma rodovia enquanto viajavam. Irmãos e crianças morrendo de fome depois que um enorme javali pisoteou os campos e destruiu a colheita. Histórias como essa não eram nem um pouco raras, e os danos causados pelos mortos-vivos representavam apenas uma pequena parte delas. Como organização, a Guilda dos Tamers não fez nada pelas vítimas de tais monstros. O máximo que fizeram foi alertar seus membros para não levarem monstros de certos tipos para regiões que sofreram danos deles, a fim de evitar problemas. Se as pessoas dissessem coisas como pare de usar esse tipo de monstro como familiar ou domadores que usam esse tipo de monstro como familiar deveriam se mudar para outro ducado toda vez que esses monstros causassem danos, os domadores deixariam de existir. Foi por isso que a Guilda dos Tamers não precisou prestar nenhuma consideração em relação aos tipos de monstros que permitia. O antigo território de Sila no Ducado de Sauron, que ficava longe de Orbaum, foi invadido por mortos-vivos. Vários anos atrás, uma debandada de monstros de uma masmorra ocorreu perto da cidade de Niarki, na região sul do Ducado Artner, e a cidade foi atacada por mortos-vivos, insetos e monstros vegetais. Mas nada disso importava. Apesar disso, Orlok suspeitava que seria difícil para Vandaliel receber um verdadeiro posto na corte através de sua conquista de domesticar mortos-vivos com sucesso, porque melhorar a imagem dos mortos-vivos no que diz respeito à política e religião estava muito além do domínio da Guilda dos Tamers. Eles defenderiam e apoiariam Vandaliel, mas com o poder que a Guilda dos Tamers tinha atualmente, seria difícil fazer qualquer coisa além disso. Mas meus familiares foram aceitos como mascotes em Morx e Alcrin, destacou Vandaliel. Há exceções para tudo, mas talvez o Ducado de Alcrin seja especial e os tempos estejam mudando, disse Orlok. De qualquer forma, tudo o que discutimos só se aplica se você realmente conseguiu domar os mortos-vivos, disse ele, seu tom de voz tornando-se mais rígido e seu rosto bem-humorado tornando-se mais severo. Mas Vandaliel não se sentiu intimidado por Orlok. Orlok falou com calma, e ele não era alguém com quem Vandaliel ficasse nervoso para conversar. Eu considero isso um sinal de que você suspeita que eu possa ter usado um item mágico especial ou a proteção divina de um deus maligno para subjugá-los à força? Vandaliel disse. Sim, disse Orlok, um pouco surpreso porque o menino à sua frente não se incomodou com seu tom severo e sério. Sinto muito, mas temo ter minhas suspeitas. Em circunstâncias normais, eu os reconheceria como seus familiares de qualquer maneira, mas sugadores de sangue são monstros particularmente perigosos para os humanos. Se o seu controle sobre esses monstros for instável, não posso ignorar isso,
então gostaria de verificar algumas coisas. Então, algo como eu dar ordens na sua frente para que você veja se eles respondem ou não? Nesse caso, endence, disse Vandaliel. Bem diante dos olhos de Orlok, os sugadores de sangue vestidos de jardineiros imediatamente começaram a se mover. Ag, 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 um deles gemeu enquanto batia palmas e girava alegremente no local. Ug, ag, e gemeu outro enquanto movia o corpo para frente e para trás, balançando como um bêbado. Dois dos sugadores de sangue até formaram uma dupla para realizar uma dança de salão surpreendentemente bem executada, mas ambos estavam realizando a parte masculina da dança. Oh! Você é incrível! Um deles gemeu, mostrando os dentes. Ugi! Gritou o outro. Eles pareciam não perceber o problema fatal de que nenhum dos dois estava dançando a parte feminina. Conteúdo patrocinado. O que você acha? Vandaliel perguntou, apontando para os sugadores de sangue de aparência um tanto tola que certamente não se encaixavam na imagem de mortos-vivos ferozes que eram ainda mais sedentos de sangue do que feras. Espetacular, disse Orlok. Naturalmente, seu comentário não foi direcionado à dança dos sugadores de sangue, mas à habilidade de Vandaliel como domador. Cada domador tinha métodos diferentes para domesticar seus familiares. Alguns pegavam monstros ainda jovens e os treinavam como cães de caça ou cavalos de guerra. Alguns cresceram com os jovens monstros enquanto eles próprios eram crianças, formando um vínculo natural. Alguns fizeram parceria com monstros altamente inteligentes formando um acordo. Orlok não tinha ideia de como Vandaliel domou esses sugadores de sangue. Mas seus longos anos de experiência permitiram-lhe ver que esses sugadores de sangue não estavam obedecendo de má vontade porque foram forçados a isso, eles obedeceram por sua própria vontade. Sendo esse o caso, posso defendê-los com orgulho como familiares de um membro da guilda. Orlok pensou. Como mestre da guilda dos Tamers, Orlok era quem estava em posição de receber reclamações e queixas de nobres e pessoas relacionadas à igreja que tinham percepções negativas dos mortos-vivos. Se as pessoas gritassem com ele, mortos-vivos como familiares. Isso não pode ser permitido. O que você fará se eles ficarem fora de controle? Ele teria que afastar essas pessoas gritando de volta, a guilda assumirá a responsabilidade. Se houvesse um problema com a domesticação de seus familiares mortos-vivos por Vandaliel, Orlok seria forçado a se recusar a reconhecê-los, a fim de proteger os outros membros da guilda. Mas diante do que acabará de testemunhar, Orlok ficou aliviado e tranquilo de que não havia problemas. Obrigado por isso. Reconhecerei esses sugadores de sangue como seus familiares. Sinto muito pelo problema que causei a você, disse Orlok. De jeito nenhum. Afinal, isso não tem precedentes. Sou eu quem deveria agradecer por estar disposto a inspecioná-los a esta hora da noite. Isso me poupou muitos problemas, disse Vandaliel. Na verdade, ele estava grato a Orlok pela forma como lidou com a situação. Ele agiu rapidamente e realizou a inspeção de forma imparcial. Ele achava que Orlok era confiável, assim como Berrar, o chefe da guilda na cidade de Morksey. Tenho uma última pergunta. Mortos-vivos não precisam comer, mas zumbis têm fome, não é? O que você planeja fazer sobre isso? Orlok perguntou. Isso já foi resolvido, disse Vandaliel enquanto tirava um sino do bolso do peito e tocava. Sari e Rita apareceram, ao lado de um grupo de lindas mulheres, meninas e meninos vestidos de criadas e criados. Eles empurravam carroças cujas rodas batiam ruidosamente no chão. Trouxemos comida para os sugadores de sangue, Boksha. Saria disse. Em pouco tempo, uma mesa de madeira foi preparada e pratos foram colocados sobre ela em preparação para uma refeição. Quem são essas pessoas? Orlok exigiu. As duas na frente, que pareciam irmãs, pareciam humanas, exceto pelo fato de que seus rostos eram da mesma cor cerosa que o de Vandaliel. Mas as outras criadas que o seguiam eram pessoas cujos olhos haviam sido substituídos por esferas de vidro e fantasmas que não faziam passos quando andavam. Estas são as armaduras vivas e alguns dos fantasmas da mansão, que eram humanos antes de se tornarem mortos-vivos. Eu os domesticei, é claro, disse Vandaliel. Há mais? Orlok exclamou. Claro.
Não acho que existam muitas mansões amaldiçoadas com apenas 10 sugadores de sangue. Mas na verdade, Saria e Rita eram mortos-vivos que ele trouxe de fora de Orbaum, e não mortos-vivos da mansão. Ele decidiu aproveitar esta oportunidade para registrá-los como seus familiares, pois seria um incômodo registrá-los separadamente. Agora que você mencionou isso, dado o tamanho da mansão, suponho que isso não seja inesperado, disse Orlok. A mansão em questão pertencia ao irmão de um duque e estava lacrada há décadas. Não foi inesperado que vários mortos-vivos estivessem lá dentro. Mesmo a Cenopa Company, a empresa proprietária da mansão amaldiçoada, não conseguiu acompanhar os detalhes, pois ninguém conseguiu entrar no terreno da mansão e voltar vivo. Eles apenas garantiram que o selo permanecesse intacto e ninguém foi enviado para dentro. Portanto, mesmo que alguém questionasse se havia armaduras vivas na mansão, ou se a mansão alguma vez exibiu essas armaduras parecidas com roupas íntimas, a companhia Cenopa não teria sido capaz de responder. Era possível que a casa do Duque já mantivesse uma lista detalhada de todos os itens que estavam na mansão. Mas mesmo que tal lista existisse e essas armaduras de biquíni e colã de pernas altas não estivessem nela, ninguém poderia negar a possibilidade de alguém ter trazido essas armaduras para dentro depois que a mansão foi amaldiçoada. Era provável que a casa já preferisse fingir que a mansão nunca existiu, por isso, mesmo que tal lista existisse, ela já poderia ter sido eliminada. Enquanto isso, os preparativos para a refeição dos sugadores de sangue foram concluídos. O aperitivo é temperado com sangue retirado de árvores sugadoras de sangue, servido com sopa de sangue. O pão é servido com creme de sangue. O prato principal é o fígado de javali enorme, servido com molho de sangue, disse Saria. O cheiro aromático de sangue encheu a sala. Os olhos dos sugadores de sangue brilharam de antecipação e saliva escorria de suas bocas. Orlok engasgou e colocou a mão sobre a boca enquanto cambaleava para trás. Cave, disse Vandaliel. Com um rugido surdo em vez de um Oitadakimazu, os sugadores de sangue começaram a comer, usando os garfos e colheres fornecidos. Conteúdo patrocinado. Eles comiam avidamente, mas seu comportamento se assemelhava mais ao dos humanos do que aos dos animais sem a capacidade de raciocinar. É assim que pretendo satisfazer sua fome de sangue. Aliás, a partir da próxima vez, estou planejando usar sangue de monstro armazenado usando métodos especiais, disse Vandaliel. Ei, vejo, Orlok murmurou. Isso é. Você disse a próxima vez? Sim. Eu não tinha nenhum hoje, então usei meu próprio sangue. Seu próprio sangue? A domesticação dos mortos-vivos na mansão amaldiçoada, incluindo esses sugadores de sangue, era uma situação que Vandaliel e seus companheiros não haviam previsto. Vandaliel só tinha bebido sangue de Darcia, Belmont e dos outros recentemente, então nenhum monstro ou sangue de animal estava disponível para alimentar os sugadores de sangue. Foi por isso que usar seu próprio sangue era coisa óbvia a fazer por Vandaliel. E foi por isso que ficou perplexo com a reação de Orlok, incapaz de entender por que estava surpreso. Sim. Afinal, sou um Dhampir, então meus ferimentos cicatrizam rapidamente, disse Vandaliel prontamente. De repente, os sugadores de sangue pararam de comer e começaram a ter convulsões. Eles gemeram alto com os olhos bem abertos, as costas arqueadas e os ossos rangendo alto. Seus globos oculares ficaram vermelhos como sangue e suas bocas se abriram até que os cantos chegassem às orelhas, e seus dentes e garras ficaram significativamente mais longos. Oh, o que é isso? Orlok proferiu. Parece que suas classificações aumentaram, disse Vandaliel. Mestre da guilda, você sabe qual é a raça superior dos sugadores de sangue? Sim. Se bem me lembro, eles se tornaram uma raça chamada Deep Bloodsuckers. Eles são mortos-vivos ainda mais perigosos do que sugadores de sangue, pois são mais ferozes, inteligentes e astutos. Quando Orlok recordou esse conhecimento, ele de repente congelou de medo, pensando que esse aumento de classificação poderia ter feito com que esses mortos-vivos, que agora eram sugadores de sangue profundo, escapassem dos efeitos da domesticação de Vandaliel e esquecessem seu vínculo com seu mestre e voltassem a ser comuns. Monstros. Deep Bloodsuckers não são uma raça nova, então parece um aumento de classificação comum, disse Vandaliel. Vamos comemorar adicionando pudim de sangue como sobremesa.
Os Bloodsuckers aplaudiram de alegria com esta decisão. Vendo isso, Orlok percebeu que seus medos eram infundados. Agora, você poderia inspecionar meus outros familiares? Disse Vandaliel. Essas pessoas, disse Orlok, virando-se para Saria e os outros que trouxeram a refeição dos sugadores de sangue. Os Deep Bloodsuckers chamaram sua atenção devido à sua presença perigosa e ameaçadora, mas os outros também eram mortos-vivos. Era preciso inspecioná-los também, o mais rápido possível. Orlok não conseguia imaginar que houvesse necessidade de preocupação, visto que eles haviam sido obedientes o suficiente para preparar uma refeição, mas seria melhor não dar aos nobres e às igrejas motivos para reclamar. Sim, mas ainda há mais. Árvores sugadoras de sangue do jardim, estátuas vivas e cães zumbis, disse Vandaliel. Mas... Sim. Aizen, por favor, traga-os. Aizen entrou na sala. Aqui estão eles, disse ela. Ela foi seguida por várias árvores sugadoras de sangue, estátuas em movimento e cães que tinham partes de seus crânios e caixa torácica visíveis. Aliás, os monstros do tipo inseto foram armazenados nos imundos internos de Vandaliel. Ele havia decidido que, com eles incluídos, haveria muitos para o mestre da guilda inspecionar de uma só vez. Ele poderia simplesmente inspecionar os monstros do tipo inseto junto com Pet e Kim em outro dia. Orlok olhou sem palavras para os familiares diante dele. Assim que terminar, gostaria que você viesse inspecionar os mortos-vivos dentro da mansão. E gostaria que você verificasse as medidas que tomamos em relação à higiene dos mortos-vivos também. Devo preparar o jantar e um quarto para você ficar? Vandaliel perguntou. Isso seria melhor, disse Orlok, resignando-se ao destino de ter que fazer horas extras esta noite. No dia seguinte, Orlok decidiu tirar uma folga, citando o esgotamento mental como motivo, então Vandaliel e seus companheiros decidiram adiar a inspeção de Pet dos outros monstros do tipo inseto para depois de sua matrícula na Escola de Aventureiros. A Escola de Aventureiros da cidade de Orbaum, capital do reino de Orbaum, era especial. Era frequentada pelos filhos de nobres que não puderam se tornar chefes de família, pelos filhos de mercadores influentes e pelos filhos de aventureiros de alto escalão. Também era conhecida como Escola Preparatória para Heróis. E hoje foi o dia do seu vestibular. Aqueles que se formassem nesta escola certamente ganhariam prestígio, quer ingressassem em uma ordem de cavaleiros ou depois se tornassem aventureiros. O currículo era de qualidade superior ao das escolas de aventureiros comuns, e a taxa de sobrevivência de seus formandos era maior. Para os filhos de plebeus que tinham o talento necessário, a matrícula nesta escola era potencialmente o primeiro passo para uma vida de sucesso, pois teriam a oportunidade de formar ligações pessoais e adquirir competências valiosas. A escola foi uma escolha atraente para muitos, um grande número de crianças e jovens reuniu-se para tentar ganhar a sua entrada uma vez a cada semestre. Conteúdo patrocinado. É claro que a competição não foi tão acirrada quanto os exames de admissão às universidades japonesas na Terra, havia apenas algumas centenas de candidatos. A menos do que pensávamos, não é, Van? Disse Palvina. Ao contrário das escolas de aventureiros comuns, a matrícula é limitada a menores de 25 anos de idade, e pode ser por isso, disse Vandaliel. Palvina era uma cabeça mais alta do que qualquer outra pessoa, atraindo olhares curiosos daqueles ao seu redor. Alguns dos candidatos eram titãs, mas Palvina era o único que tinha 3 metros de altura. As outras crianças cochichavam entre si sobre Palvina. Então essa é a filha adotiva de Darcia Zakart. Ela é realmente uma fera? Eu nunca ouvi falar de um tipo de fera do tipo porco. Ela aparentemente também tem um pouco de sangue de titã, o que explica seu tamanho. Nunca ouvi falar de ninguém assim, mas acho que ela é apenas um tipo raro? Ela aparentemente morava em uma vila escondida dos elfos negros também. HMPH, ela pode ser de uma raça rara, mas são nossas habilidades que serão testadas. Tenho certeza de que o corpo grande dela lhe dá muito poder, mas não tenho certeza se ela tem mais alguma coisa. Palvina, entretanto, parecia não se incomodar com esses sussurros. Então onde está o Dhampir? Os boatos dizem que ele vai fazer o exame também, certo? Espere, é aquela boneca que ela está segurando? Aquela coisa. É bem grande para uma boneca.
Oh meu Deus, ele se moveu! Vandaliel chamou alguma atenção, mas poucos o notaram devido a ele não ter muita presença. Logo em seguida, tocou a campainha sinalizando o início do exame e todos os candidatos entraram no terreno da escola. Primeiro seriam os testes que eram comuns a todos os candidatos. Eles testaram as habilidades básicas que os aventureiros precisavam. Vigor e habilidade básica para aprender. Uma maratona carregando pesos equivalentes a uma armadura de couro e alguma outra bagagem. Um teste para as habilidades aritméticas necessárias para calcular o uso da própria vitalidade mana, bem como um para as habilidades de leitura e escrita necessárias para ler as comissões publicadas. Forçar testes de papel imediatamente após um teste físico era difícil, mas era necessário estar ciente da própria vitalidade mana mesmo durante batalhas tensas e fisicamente exigentes, então esse era o padrão para esta escola. Aqueles que não pudessem realizar essas tarefas poderiam simplesmente frequentar uma escola de aventureiros comum. É bem difícil, não se destacar, não é, Van? Disse Palvina. Nós praticamos antes, mas ainda assim, disse Vandaliel. Naturalmente, o exame em si foi extremamente fácil para Palvina e Vandaliel. Era tão fácil que mesmo andar em um ritmo que parecesse uma corrida leve para eles os faria deixar as outras crianças comendo poeira, então eles não tiveram escolha a não ser se conterem até um grau significativo. Os examinadores puderam perceber o quão fácil foi para eles, até certo ponto. Eu vejo. Eles estão preservando sua resistência para que suas mentes funcionem melhor para o teste. Afinal, este exame não é uma competição de velocidade, completar todas as tarefas é tudo o que você precisa para passar. É uma boa estratégia, pensaram, impressionados. Após a prova de papel houve um intervalo até a tarde. Depois do almoço, os candidatos fariam exames diferentes dependendo das habilidades que possuíam e do que aspiravam ser. Isso porque aqueles que desejavam se tornar lutadores da linha de frente com habilidades de combate, aqueles que desejavam se tornar lutadores da linha de trás que pudessem usar magia e aqueles que desejavam se tornar batedores, todos precisariam adquirir qualidades diferentes para alcançar seus objetivos. Atenção, uma voz disse em voz alta. Terminadas as lancheiras, feitas à mão por Darcia, Vandaliel e Palvina olharam para a pessoa que compareceu ao local do exame. Ele era um elfo ruivo, e suas feições marcantes e corpo bem treinado eram a imagem de um aventureiro poderoso e experiente. Não havia uma única abertura ou vulnerabilidade em seus movimentos. Até mesmo Vandaliel sabia que este não era um aventureiro comum. Mas ele parecia bastante cansado, seus olhos estavam particularmente sem vida e pareciam os de um peixe morto. Meu nome é Dandoli e fui nomeado supervisor da segunda metade do exame. Se você conseguir entrar nesta escola, tenho certeza que receberá instruções minhas. Eu não me importo se você é um nobre ou algo assim, então tenha isso em mente enquanto enfrenta seus próximos testes, ele disse em um tom severo. Van, o que há de errado? Perguntou Palvina. Os outros alunos já haviam se levantado e começado a caminhar para as provas, mas Vandaliel estava parado ali, parecendo confuso. Não é nada. Eu apenas pensei que a voz daquele elfo chamado Dandolip é semelhante à de Rudolf Sam, disse Vandaliel, lembrando-se do bardo elfo de cabelo azul que recebeu aulas de Kanako na cidade de Morxi. Talvez eles sejam irmãos. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos capítulo do relatório para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos.